Bom dia, camaradas. Um partido que se respeita homenageia os seus e é por isso simbólico do que conhecemos dos nossos que comecemos por lembrar aqueles que partiram nestes últimos 2 anos. Foram vários. A nossa querida Valentina, autarca de Setúbal, sindicalista, mulher de armas, fundadora do Bloco de Esquerda. E em nome desses que perdemos, lembramos neste vídeo o Fernando Silveira Ramos e o Miguel Portas. Eles partilharam o nosso tempo e partilharam a nossa vida e foi um privilégio para nós. O Silveira Ramos, engenheiro, premiado, antifascista, criador do movimento democrático português, empenhado numa das correntes fundadoras do Bloco de Esquerda, participante desde sempre com a sua alegria e a sua generosidade. Fala-nos aqui exatamente como ele era. Uma esperança imensa que nos diz que há sempre alternativas e que ele queria e quer uma sociedade de lutadores. Do Miguel Portas não vos contarei, porque bem sabem, e tantos dos que aqui estão e tantas com ele partilharam esses momentos ao longo de tanto tempo. Não vos contarei desse esforço que foi começar o Bloco de Esquerda. O que ele fez com o Luís Fazenda, com o Fernando Rosas, com outras pessoas, quem se quis juntar com o projeto mais generoso que nós conhecemos neste percurso político. Este partido foi levantado com as mãos. E o Miguel lá esteve desde a primeira hora. Ele olhou para este Bloco de Esquerda e disse-o como o maior projeto da sua vida. É certo que há sempre alguém que diz que o estilo dele podia ser isto ou aquilo. Ele tinha arrobos, tinha, e uma ternura imensa. Tinha ansiedade, tinha, e tinha um tempo mediterrâneo para viver connosco. Procurava o futuro e não esperava por ele. E por isso a melhor homenagem que podemos fazer a estes que perdemos é a sobriedade. Eles estiveram onde quiseram, disseram o que pensavam, estiveram com quem quiseram e a sua gente fomos nós. O José Afonso, umas semanas antes de morrer, dizia numa entrevista extraordinária: como ouviram aqui, há sempre alternativas. Continuo disponível para novas batalhas e não estou disposto a desistir. É desta fibra que se fazem os construtores. E a Valentina, o Fernando e o Miguel eram dessa fibra dos construtores. Devemos-lhes tudo. A política faz-se de fibra. E nestes 13 anos vertiginosos que vivemos, com tanto gosto, fizemos os caminhos que queríamos. Apresentámos, no dia em que tivemos as primeiras 2 vozes no Parlamento, uma proposta para combater a violência doméstica. Lembram-se de quem se opunha? Apresentámos uma proposta para proteger os toxicodependentes e para os ajudar. Lembram-se de um certo ministro dos Negócios Estrangeiros que escrevia na imprensa internacional que Portugal teria drogados caídos na rua, quando agora temos o sistema mais respeitado na Europa de combate à toxicodependência. Lembram-se? Combatemos a precariedade, juntámos a todas e a todos, e eram tanta gente,
que queria acabar com a violência contra as mulheres que tivessem decidido, pelas razões que elas sabem e querem, interromper uma gravidez. Lembram-se de haver fragatas da Marinha de Guerra no Mar Alto contra 3 enfermeiras que vinham prestar-nos solidariedade. Lembram-se disso? Ganhamos. Ganhamos. Lutamos pelo reconhecimento do casamento gay. Lembram-se de um Portugal que vivia dividido, rachado por preconceitos. Pois ganhamos. Lutamos contra a corrupção. Lembram-se das proteções que diziam que nunca se podia levantar o segredo bancário, porque ele é sacrossanto. Lutamos pela saúde. Defendemos medicinas alternativas e a lei mais moderna que existe no mundo sobre a informação genética pessoal. Lutamos em 13 anos vertiginosos como queríamos lutar. E como o país mudou para melhor em todas essas batalhas. O país só muda para melhor quando há batalha, quando há gente, quando há luta, quando há convicções, quando sabemos que há sempre alternativas e que queremos a sociedade de lutadores. E quando a demagogia cortista contra as políticas públicas graça por este país a partir do governo e a partir do fanatismo das direitas, pois então lembremos como teria sido protegido o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública e a segurança social, as funções sociais em que o Estado tem que responder à democracia, como teria sido protegido se o orçamento de base zero que o Bloco de Esquerda propôs tivesse sido aplicado todos os dias, porque permitia inventariar os desperdícios. Nenhum desperdício na eficiência da política pública. Nenhum desperdício. O levantamento de todas as necessidades. Confiança total nas contas. Porque se assim fosse, não saberíamos nós melhor desse registro do déficit imenso, doloroso, que é um Estado que não cuida, que não apoia os idosos mais pobres, esses 2 milhões de pessoas que têm tão pouco apoio depois de terem feito tanto pelos seus. Com esse levantamento rigoroso, nós saberíamos, os alunos encaixotados nas salas de aulas, que precisamos de mais serviços, de aplicar melhor os impostos, e o debate sobre o Estado não seria uma ameaça contra as pessoas para recusar servir as pessoas, seria uma defesa da democracia plena de quem sabe que há sempre alternativas e temos que usar o melhor que temos para todos os que precisam. 13 anos vertiginosos, 13 anos impressionantes, e nesses 13 anos eu quero dizer-vos que encontramos gente de respeito, e por isso queria ter um momento de uma palavra de consideração pelos nossos adversários. Porque hoje vivemos tempo de populismo e este Bloco de Esquerda é uma barreira contra o populismo. O populismo quer diminuir a pluralidade, quer diminuir a democracia, quer diminuir a vida de Portugal. E nessa luta nós encontramos gente que torna a responsabilidade democrática mais transparente. Encontramos outras esquerdas sociais. No Bloco, sabemos distinguir os debates que aproximam das fronteiras dos valores que separam. Encontramos adversários de todas as cores que cumprem os seus contratos. No Bloco, sabemos distinguir a fidelidade aos compromissos claros do pântano da demagogia. Encontramos exemplos de convicção. Foi com deputados do Partido Socialista e até contra a vontade do Partido Socialista que levámos ao Tribunal Constitucional a óbvia inconstitucionalidade do corte do subsídio de férias e de Natal dos reformados e dos trabalhadores do Estado. Honra lhes seja feita, porque falaram como homens e mulheres livres para responder pela sua obrigação, pelos seus compromissos e pelo seu país. No Bloco, sabemos distinguir os compromissos com as pessoas das lógicas partidárias fechadas. E essa luta social, essa fidelidade, essa integridade, essas convicções e esses valores, é assim que se faz a esquerda. Faz-se com construtores, faz-se com valores, faz-se com diálogo. E o Bloco respondeu aos problemas do país. Não preciso de vos dizer, porque disso discutirá a Convenção, que vivemos a maior crise
desde o 25 de Abril. Entramos no 5º ano do colapso financeiro mundial com uma recessão. Mas desde há 2 anos tem-nos dito que tudo mudou. Porque, dizendo-nos que é inevitável a recessão que estamos a sofrer, os governantes dizem também que há um remédio e que esse remédio é a solução. O remédio, disseram-nos, era o PEC 1. Mais austeridade é a solução, está tudo resolvido. O remédio, afinal, era o PEC 2. Mais austeridade é a solução, está tudo resolvido. O remédio, afinal, era então o PEC 3. Mais austeridade, tudo resolvido. E depois o remédio foi o PEC 4. Mais austeridade e tudo resolvido. E depois o remédio foi o memorando da Troika. Lembram-se de António Vitorino a dizer: o memorando da Troika é 95% do PEC 4. Nós somos a Troika. O memorando é o nosso nome do meio. E agora, depois de tudo isso, mais austeridade e mais destruição, Passos Coelho, numa campanha eleitoral, não se mexe no IVA, reduz os impostos, não se toca no subsídio de Natal, para o maior ataque mais sistemático e mais destruidor à vida das pessoas, para criar desemprego e para criar pobreza. Nessa luta toda, sabemos que tudo mudou. E quando nos recomendaram o recuo e o calculismo, quem aqui não se lembra das vozes que nos disseram: eles venceram, sigam o mote dos gangsters de Chicago, se não os podes vencer, junta-te a eles. Juntem-se, aprovem as privatizações, aceitem o desemprego porque tem que ser, aceitem a precariedade ou o trabalho temporário porque tem que ser, aceitem porque é impossível a vossa alternativa. Pois eu quero dizer-vos o que todos nós aqui dizemos: o impossível é o que está a acontecer. Impossível era 1.300.000 desempregados e o impossível está a acontecer e há desempregados e toda essa gente desempregada e é impossível. Impossível era uma dívida que há 30 anos atrás era 2.000 milhões de euros e em termos nominais multiplicou-se por 100. Impossível é uma dívida de 210 mil milhões de euros. Impossível era haver fome e há fome. Impossível era tirarem aos reformados e estão a tirar aos reformados. Impossível era haver reformados que agora dividem as suas reformas com os seus filhos que estão desempregados. Era impossível. Era impossível ir mais fundo e continuamos a afundar-nos. Eu sei que nos chamaram radicais. Eu sei que quando dissemos que queremos correr com a Troika desde o dia 0, nos disseram: são radicais. E agora, quando vemos uma senhora do Movimento Nacional Feminino a brincar à caridadezinha, o que é que lhe vão chamar? Vão chamar radical? Vão chamar radical? O que é que vão chamar agora ao banqueiro que está cheio de dinheiro do Estado e se vira para nós e diz: aguentem, aguentem mais austeridade? Vão-lhe chamar radical? O que é que vão chamar aos 32 mil milhões de euros transferidos este ano, em 11 meses ainda não estão feitos, quase 20% do produto português, sem pagar qualquer imposto para os seus detentores da riqueza estrangeira? Vão-lhes chamar radicais? O que é que vão chamar a 4 mil milhões de euros que vieram de offshores, de milionários que cometeram um crime fiscal e que são agora perdoados com um IRS de 7,5%, que é uma taxa que é quase metade de quem paga, de quem tem um rendimento tributável de 350 euros por mês. Vão-lhes chamar radicais? E o que é que chamam a um Presidente da República que não recebe o seu ordenado porque prefere receber uma pensão que afinal mal dá para viver? Vão-lhe chamar radical? Vão-lhe chamar radical? Radicais têm sido Suas Excelências e o país já não aguenta Suas Excelências. Suas Excelências acham que o atraso é a solução.
E foram precisos 2 séculos a discutir o atraso, essa pavorosa decadência de Portugal, de que Eça de Queiroz falava nos Maias, para que algumas luminárias descubram agora que empobrecer é virtude e desígnio, que o destino de Portugal é ser cada vez mais pobre. Esta burguesia que é o nosso problema, dizia-nos o Miguel, a coitada na renda, na parceria, no juro, na mordomia, instalada no ventre do Estado. Falam-nos agora de refundar o Estado, pois somos o primeiro a dizê-lo. Toda a democracia para responder à desigualdade que Suas Excelências têm imposto contra este país. Refundar, então, a democracia para toda a força de que ela precisa. E no programa que o ano 2 da Troika nos apresenta, quando tudo falhou, quando o aumento dos impostos produz mais déficit, quando o aumento do desemprego produz mais dívida, cortar nos 3 setores essenciais para a vida, trazer o privado e o mercado em vez do serviço público para a escola, para o hospital ou para a segurança social, em nome de um buraco de 4 mil milhões de euros. Pois um buraco que é muito maior o que foi lançado em 2 únicos bancos em Portugal. Lá estão 4 mil milhões de euros. Perguntam-nos quem criou o buraco. Foram os salários? Os salários são tão baixos em Portugal. Foram as pensões? A segurança social era superavitária até ao aumento do desemprego. Quem criou o buraco? Foram os financiamentos à tripa forra. Foram as parcerias público-privado. Foram fundos de pensões falidos para transferir um buraco que as empresas não pagaram para a conta da segurança social em que todos vamos ter que pagar. Foi um BPN, onde foram postos muito mais de 4 mil milhões de euros. E ainda hoje perguntamos para onde é que foi e onde é que está esse dinheiro. Depois do festim, o povo não aceita a fatura do empobrecimento. E quando o Governo nos propõe destruir a escola pública, nós perguntamos a Portugal: quem é que quer universidades com promoção de outono e inverno do género de Miguel Relvas? É o mercado que queremos a dirigir a escola pública ou é o rigor e a seriedade do ensino para todos? Nós defendemos a escola pública. Quando o Governo nos diz que quer hospitais privados, nós perguntamos a Portugal: nós queremos hospitais dos Melos e do Espírito Santo ou queremos toda a gente protegida quando estiver doente? Quando querem a banca a gerir os fundos de pensões, nós perguntamos a Portugal: querem o Ulrich ou o Jardim Gonçalves a gerir o futuro da vossa pensão e da vossa reforma? Democracia toda e os serviços que devolvem é o que nós defendemos. E para concluir, queria-vos falar de como chegámos aqui. Porquê esta crise tão funda? Como se chegou a tanto buraco? Como é que a democracia em Portugal pode ser tão ameaçado? É a pergunta que fazemos há 13 anos. E há 13 anos respondemos, porque é assim que se começa. E escrevemos no documento fundador do Bloco de Esquerda, o Começar de Novo: chegámos aqui porque foi possível uma certeza mansa de que a política financeira nunca mudaria. Dizia o texto do Começar de Novo: o núcleo duro do sistema político português é o rotativismo entre 2 forças políticas centrais que não têm sobre o futuro de Portugal ideias substancialmente diferentes. É esse problema com o qual nos batemos, nunca o resolvemos. Mudámos o mapa político em 5 ou 10 anos, é verdade, mas ainda não desagregámos o rotativismo para que possa surgir uma alternativa da esquerda, e esse é o desafio dos tempos. A única resposta, no entanto, que nós vemos para esta crise, como a direita com o seu fanatismo, a sua ideologia, a sua vontade de criar desemprego, o seu troiquismo, vai acentuando. As únicas respostas têm sido a alternância e o rotativismo. Tivemos 7 governos do Partido Socialista, governaram 17 anos. Em 1976 e 78, uma parte do tempo com o CDS.
de tudo o que se lembram desse governo, pôs ordem nos campos. E o resultado agora é que se vemos que não foi transformada a estrutura fundiária e foi mantido um tal desequilíbrio que impõe um déficit agrícola imenso de um país que não produz e que não sobrevive, pois nos últimos 20 anos metade das explorações agrícolas desapareceu e 1 milhão de pessoas das populações familiares agrícolas foram afastados, os baldios foram confiscados, a floresta foi entregue ao eucalipto, à incúria e às chamas. Depois desta destruição cujo caminho foi aberto nesse tempo, merecia este primeiro e segundo governo do PS uma nova oportunidade. É o rotativismo a chave para a esquerda, mas houve uma nova oportunidade. E houve um terceiro governo, em 83 e 85, com o PSD, que trouxe o FMI para Portugal e tirou 20% aos salários e depois deu 10 anos à direita triunfante com Cavaco Silva. Mereciam outra oportunidade. É o rotativismo a chave para a política da esquerda e houve outra oportunidade. E houve o quarto e o quinto governos do Partido Socialista, de 95 a 2002, 7 anos, um deles com Campelo. Certamente com políticas sociais importantes e que tiveram o consenso do Bloco de Esquerda no apoio aos mais pobres e no apoio aos idosos. Mas com uma política financeira, mais uma vez, que nunca muda porque promete nunca mudar. Havia um secretário de Estado que dizia então: eu abro uma garrafa de champanhe por cada empresa que privatizo. A Simpor, a Tabaqueira, a Petroquímica, a Soporcel, a Quimigal, alguma destas indústrias faz hoje parte da economia nacional. E foram as empresas de trabalho temporário, e foram o fim das privatizações em todo o sistema financeiro, iniciados por Cavaco Silva. O que é que fizeram para merecer outra oportunidade? E tiveram outra oportunidade. O sexto e o sétimo governos do Partido Socialista, mais 6 anos, 2005 a 2011, com um código do trabalho a impor 60 horas por semana, com a guerra contra os professores, com os hospitais todos os que foram construídos entregues aos grupos financeiros, com a promessa da privatização dos estaleiros de Viana, dos CTTs, da Galp, da REN, da EDP, com a Troika. O que é que fizeram para merecer outra oportunidade? O rotativismo já teve 17 oportunidades para criar a primeira boa impressão. E estamos onde estamos. Esta é a certeza do Bloco de Esquerda. Nós não fazemos parte do rotativismo. Nós lutamos por uma alternativa à esquerda. É claro que hoje falam pomposamente do arco da governação. Redondinhos, o arco da governação. Pois eu quero dizer-vos, a Troika virou a política portuguesa. A Troika virou a política portuguesa. Contra um governo da Merkel, nós dizemos a Passos Coelho e a Paulo Portas que lutamos intransigentemente para os demitir, para trazer o povo à decisão, porque o povo não aguenta, o povo não permite a destruição e o povo não aceita a decadência, o atraso, o empobrecimento, o desemprego, a perseguição, a destruição do país. Mas a Troika virou a política ainda num outro sentido. É que o Partido Socialista é hoje um partido só de protesto pelo protesto, sem soluções. E muitas vezes de protesto contra si próprio. Protesta contra a austeridade e bem, mas quer continuar o memorando que impõe a austeridade e mal. Protesta contra o desemprego e bem, mas quer continuar um memorando e a Troika que impõe o desemprego. Portugal escolhe ou a Troika até ao fim ou o fim da Troika. E é por isso que o Bloco de Esquerda, que protesta e que luta, não é um partido de protesto, é um partido de solução para Portugal. Porque queremos um governo de esquerda. A solução difícil, única, porque não há outra, sensata, que vai à luta. Um governo de esquerda que defenda Portugal, as pensões, os salários, que trabalhe no consenso contra a dívida. Não aceitamos a decadência. Um governo de esquerda para levantar Portugal. Política nova,
democracia inteira, ideias fortes. Estamos no olho do furacão e é isso que nos faz crescer. Um movimento social que percorre as artérias da República. Essa é a força da esquerda que conta, da esquerda que luta, da esquerda que governa, da esquerda que dirige. Essa é a força deste bloco de esquerda e que está aqui para vencer, para lutar, para arrasar essa política intransigente de destruição e de morte do nosso país. É este o bloco de esquerda. É este o bloco de esquerda. Este bloco fez-se de construtores, fez-se de fibra e fez-se de valores. E por isso quero dizer-vos uma palavra a concluir, porque termino aqui o mandato que desempenhei nestes anos. Tive no bloco, e vocês também, o princípio do melhor tempo das nossas vidas. E vem aí a vida toda. Que ninguém se engane. Este é um partido de emoções fortes. Gostei de cada momento e de cada emoção. Das ideias, das invenções. Houve tristezas, é a vida. Mas cruzaram-se aqui pessoas notáveis. E por isso eu não vos falo do que passámos juntos, porque está tudo pela nossa frente. Dei-vos tudo e deram-me tudo. Continuamos tudo. Hoje, tenho uma certeza, não há despedidas aqui. A mim ninguém me vai perguntar por onde vou, porque eu estou aqui, porque sou daqui. Foi aqui que encontrei gente de confiança. Quando há semanas estive na freguesia de Rabo de Peixe, a freguesia mais pobre de Portugal, foi gente de confiança que eu encontrei. Aquele bloco de esquerda que é feito por quem organiza a associação e o sindicato e os pescadores, por quem organiza e defende as populações. Gente de confiança. Gente de confiança nas comissões de trabalhadores de tantas das maiores fábricas deste país. Gente de confiança. Gente de confiança nos sindicatos. Gente de confiança. Nas associações e no trabalho de jovens. Gente de confiança. Nos movimentos sociais, gente de confiança. Nos autarcas, gente de confiança. Nos organizadores do Bloco de Esquerda, gente de confiança. Nos deputados e deputadas, gente de confiança. Gente que nunca se enganou de política, de esquerda e da nossa história de amor. Quando ouço o Acordai cantada em frente ao Palácio, ou a Grândola cantada nas ruas de Madrid, vale a pena. Quando vemos esse movimento de precários, essa multidão, esse milhão contra a Troika na rua, vale a pena. Quando vos vejo as raízes deste Bloco de Esquerda, vale a pena. E aqui estou por isso, sem nenhum arrependimento por estes 13 anos. Aqui estou, sem qualquer questão pessoal com qualquer destes militantes que aqui luta pelo socialismo. Aqui estou, aqui estamos. Nós não falhamos o nosso tempo. Nós estamos no nosso tempo. Nós vamos fazer o nosso tempo. E se agora nos pedem grandeza, é a grandeza que teremos. Se nos pedem responsabilidade, é a responsabilidade que teremos. Se nos pedem uma vida intensa, não faltamos. Na marcha que fizemos de Braga até Lisboa, há uns anos atrás, muita gente nos dizia aquela expressão tão nortenha: boa continuação. Continuação. Nós vamos por aqui, do lado das convicções, do lado do povo. Sabemos o que quer dizer ser da luta toda. Nós somos a luta toda. Somos construtores, somos incansáveis, somos irredutíveis. Obrigado por tudo. Boa continuação, camaradas.